Bom, me chamo Josimar, sou casado com a Viviana há 14 anos e temos 3 filhos, o João Emanuel, Pedro Samuel e José Gabriel. E há 60 dias estamos morando aqui no Canadá. Bem, vamos começar desde o início, né? Lá em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos e fiquei apaixonado com a cultura, né, norte-americana, com o jeito de viver, com o poder aquisitivo, né, com a qualidade de vida, com a segurança. Nesse período eu fiquei por 3 meses lá e logo em seguida eu consegui uma oportunidade de trabalho no Brasil e acabei voltando para o Brasil para dedicar essa oportunidade, que por sinal na época era muito boa, né? Eu trabalho com vidro, né? Desde 2011, já fiz instalação, já fui vendedor, gerente e por final estava como representante comercial de uma grande empresa do Brasil. E quando eu fui em 2016 para os Estados Unidos, essa sementinha foi plantada aqui no meu coração e desde então eu ficava perturbando a minha esposa para a gente poder de alguma forma conseguir imigrar ou para os Estados Unidos, de início para os Estados Unidos. Então desde então uma sementinha foi plantada no meu coração e eu fiquei perturbando a minha esposa, buzinando no ouvido dela para a gente poder migrar para os Estados Unidos. E aí foram várias tentativas frustradas, né? Porque a gente queria ir, né, para os Estados Unidos, tentamos o visto dela algumas vezes, eu já tinha o visto, tentamos o visto dela algumas vezes e não foi aprovado. E aí em seguida, uma pessoa que era meu cliente, ele teve a oportunidade de ir para o Canadá, né, de vir para o Canadá, e ele me contou e eu fiquei pensando nessa possibilidade, né? E aí em 2023, conversando com a minha esposa, né, a gente entrou num acordo para eu poder visitar o Canadá e ver como funcionava e se tinha alguma possibilidade de a gente poder imigrar de forma legal para esse país, né? Eu vim para o Canadá, fiquei por 3 meses através desse amigo, né? Ele conseguiu o contato, me ajudou, fez de tudo por mim, inclusive sou muito grato por ele. Não vou expor o nome dele porque eu não vou pedir a permissão ainda, mas sou muito grato por ele ter me ajudado, né? Desde o trabalho, desde a recepção, alugar quarto, foi uma pessoa fundamental nesse processo de imigração. Então consegui esse trabalho nessa empresa que eu trabalho hoje, e aí eu tinha a opção de aplicar para o Work Permit, que é uma das possibilidades, inúmeras possibilidades de você imigrar. No meu caso foi uma oferta de trabalho, uma job offer, né? E em seguida eu consegui uma permissão de trabalho, que é um Work Permit. Então eu tinha a possibilidade de ficar aqui no Canadá e fazer essa aplicação e não poderia retornar para o Brasil durante o processo, só depois que aprovasse. E aí, né, inclusive no início, a gente até decidiu fazer essa forma, que talvez seria mais rápido, mas depois o coração apertou, ficar longe da família, talvez 6 meses, 7 meses. Eu conversei com o meu empregador e ele permitiu que eu voltasse para o Brasil e fazer essa aplicação no Brasil. Então retornei para o Brasil depois de 3 meses e aí eu fiquei em espera por 1 ano e 4 meses. Confesso para você que foi doído, porque juntava a ansiedade e a vontade de vir logo, e documentação, e documento, e tal, né? É um processo. Depois eu faço um vídeo só contando esse processo para vocês, né? O que foi preciso, primeiro passo e tal, e assim foi. Então aguardei no Brasil por 1 ano e 4 meses, e aí em dezembro desse ano, do ano de 2024, foi aprovado o meu Work Permit. E aí logo em seguida a gente fez biometria, e aí a gente foi procurar passagem para poder vir. Então foram esse tempo todo e a gente veio agora em abril, em 8 de abril, então a gente veio agora então foi aprovado em fevereiro e aí a gente começou a organizar as coisas, a vender as coisas que a gente tinha no Brasil, a começar a organizar tudo. Nesse período a gente foi para a minha cidade, a gente estava morando numa cidade chamada Montes Claros, a gente retornou para nossa cidade natal, Taiobeiras, e aí ficamos morando de favor na casa dos meus sogros, né?
e sou muito grato a eles por ter nos acolhido lá. A gente ficou 3 meses lá. Esse período eu fui trabalhando para o meu cunhado também, uma pessoa fundamental, me ajudou bastante nessa minha vinda para cá, né? Foi uma pessoa chave. Nessa área que eu trabalho, já tem há 14 anos que eu trabalho como vidraceiro nessa área do vidro, né, no ramo vidreiro. E esse meu cunhado e minha cunhada que me ingressou nesse mercado, me ajudou muito, me capacitou, me deu oportunidade. E por fim, trabalhei com eles lá por 3 meses também. Foi bom para eu afiar o machado, né, afiar a parafusadeira para poder chegar aqui e poder executar o meu trabalho. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre o meu trabalho. Fica até o final que vai ser maravilha. Já te peço, né, se você está gostando do conteúdo aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, quem tem interesse de imigrar aqui para o Canadá, porque eu vou estar contando aqui o meu dia a dia, como eu fiz. Depois eu vou falar todo o meu processo, fazer um vídeo só falando sobre o processo, quais foram as documentações, o que eu precisei fazer. Então fica até o final aí que a gente vai compartilhando uns pouquinhos, tá bom? Então, no dia 7 de abril, dia 6 de abril, a gente saiu da nossa cidade. Foi uma novela. Precisamos pegar um táxi, alugamos um táxi só para nós, né? Eu, minha esposa e meus 3 filhos. E a gente foi de Itaiobeiras para Montes Claros, que foram 240 km, mais ou menos 4 horas e meia de viagem. Chegamos no aeroporto de Montes Claros, ficamos lá por 3 horas. Foi uma viagem, foi uma loucura essa nossa viagem, né? Pegamos escala em Bogotá, na Colômbia. Então ficamos ali 3 horas em Montes Claros, pegamos um voo para São Paulo. Chegamos em São Paulo, se eu não me engano, por volta das 4, foi 5 horas da tarde. E lá encontrei o Deilson Magalhães, né, que é uma pessoa sensacional, meu compadre, tá? Padrinho dos meus filhos, sou padrinho dos filhos dele, uma pessoa que é muito querida, né? Ele é sua esposa, Ana Beatriz, o meu afilhado, os meus afilhados. E aí saímos de Montes Claros, fomos para São Paulo, chegamos lá por volta de 5 horas da tarde. Lá eu encontrei uma pessoa sensacional, Deilson Magalhães, meu compadre, né? Sou padrinho dos filhos dele, ele é padrinho dos nossos filhos, né? Aproveitando aqui, mandando um abraço. Aí saímos de Montes Claros, chegamos em São Paulo por volta de 5 horas da tarde. Lá a gente encontrou Deilson, né, que é o meu compadre, Deilson Magalhães. Ele é uma pessoa sensacional e foi uma pessoa chave também já eu conto, né, para poder fazer a imigração. Então sou padrinho dos filhos dele, né? Mandar um abraço aqui pro Heitor, padrinho ama você, para Arthur, para minha comadre Ana Beatriz, né? Pessoa sensacional. O Deilson, ele tem uma agência, né, de viagens e ele trabalha com essa questão de passagens e foi fundamental. Por quê? Chegamos em São Paulo e o nosso próximo voo era 4 horas da manhã. A gente chegou por volta de 5 horas, ali, assim que alguma coisa. Então encontramos ele lá. Ele conseguiu pra gente um acesso à sala VIP, tá? E aí nessa sala VIP a gente conseguiu alimentar, a gente conseguiu descansar, tomar banho, dormir. Então assim, se não fosse a questão da sala VIP, a gente ia gastar uma nota e sem falar que não ia conseguir descansar direito, tomar um banho, né? Dar um banho nas crianças, inclusive as crianças estão ali no parquinho brincando enquanto eu faço o vídeo aqui. Hoje está um pouco frio, né? Já era para estar começando o verão aqui, mas tá aí mais ou menos 11 graus, tá um friozinho gostoso. Então, o Deilson conseguiu pra gente, né? A gente comprou a passagem com ele, inclusive. Vou deixar na descrição aqui o arroba do Instagram dele. E aí pode chamar ele lá, quem, né, quiser contar a passagem pra mim. Ou pode me chamar também, que a gente direciona pra ele, tá? Então comprei essa passagem com o Deilson. E aí ele conseguiu pra gente um acesso à sala VIP. Foi fundamental, a gente tomou banho, jantou, alimentou, descansou. E aí por volta de 4 horas a gente pegou o voo para Bogotá. E aí fomos para Bogotá, chegamos lá, o Deilson conseguiu mais um acesso pra gente na sala VIP lá em Bogotá. Ficamos por mais 3 horas, né? Conseguimos almoçar ali, lanchar, descansar. E aí em seguida a gente pegou um voo direto para Toronto. Foram mais 6 horas de voo. Chegamos em Toronto, e aí eu vou falar um pouquinho da migração. Já de madrugada, né? Por volta de meia-noite alguma coisa. Chegando ali, você precisa fazer um primeiro check-in ali. Vai na máquina eletrônica, cadastro que você veio fazer, de todo mundo, eu, minha esposa, meus filhos, né? Que cada um veio fazer. Escaneia ali o passaporte. E aí você vai para um balcão de imigração. Lá você entrega a folha que imprimiu, lá quando você faz esse check-in. E aí o agente ali nos direcionou para outra sala de imigração. E lá, meu amigo, a coisa garrou. Tinha uma fila, assim, uma fila não tão grande, tinha 5 pessoas na nossa frente. Deixa eu ir andando um pouquinho pra gente bater um papo.
tinha uma fila de mais ou menos umas 5 pessoas na nossa frente. E só que não andava, né? A pessoa ia pro guichê lá e ficava ali um tempo e não passava. E aí foi dando 1 hora da manhã, os meus filhos foram cansando de aquele perrengue. E os meninos começaram a deitar no chão ali, porque eles não estavam aguentando mais ficar em pé, não tinha uma cadeira, né? Era uma fila ali. E fui aguardando. E até chegou a nossa vez. Quando a gente foi pro guichê, e assim, confesso que o meu inglês é iniciante, basicão ali, é só pra virar mesmo, pedir uma comida, uma água. Mas eu, né, me preparei para esse momento, para chegar na imigração, né, poder mostrar toda a documentação, falar o que eu vim fazer aqui no Canadá. E aí a moça fez a pergunta, eu não estava conseguindo compreender, porque tinha ali sabe aqueles tampões que colocam durante a pandemia, colocam muito, né, para não ter comprado ali, outra pessoa, como se fosse um acrílico, um vidro ali. Eu não estava entendendo o que ela estava falando. E ela começou a ficar já mais estressada, e eu falando para ela que eu ia trabalhar no Canadá, e ela fazia a pergunta, eu não entendia. Aí lá uma hora, muito engraçada, ela olhou para os meus filhos, né, e falou assim, tipo assim, e esses meninos vai ficar onde? Aí eu entendi que ela estava querendo saber onde que eu ia morar, onde eu ia ficar, o meu endereço. E logo em seguida eu entendi por que ela queria meu endereço. Então, falei o endereço ali, ela anotou no papel e falou, go, tipo assim, né, vai. Aí eu dei um obrigado ali e a gente entrou, né. Chegamos lá, tava mais ou menos, acho que -6, né, no aeroporto quentinho. Quando a gente abriu a porta do aeroporto, tava um gelo, acho que era -6. E aí os meninos ali já sentiram aquela friozinho ali, né, dessa terra gelada. E assim, já foi uma sensação maravilhosa, né. Aí o nosso transfer estava lá, o nosso táxi, e a gente entrou e foi, né, direção do Airbnb que a gente ia ficar por uns dias. Depois eu vou contar como foi essa questão do Airbnb, vou contar como a gente alugou a casa, né, como a gente conseguiu as coisas na casa. E assim, foi muito de Deus, muito bacana, muito rápido, a gente conseguiu tudo, organizar tudo. As pessoas falam que não é tão fácil assim conseguir um aluguel rápido, conseguir se organizar. E pra gente foi tudo muito rápido, assim, graças a Deus. Então a gente vai ali no transfer, né, e os meus filhos falando que o desejo de conhecer a neve, né, nunca tinha visto a neve e tal, isso que não estava em período de neve, já estava assim acabando, finalzinho, estava frio, mas não estava nevando. E aí quando a gente estava chegando na casa, né, no Airbnb, começou a nevar, começou a cair uns floquinhos ali de neve, e os meninos ficaram loucos, né, encantados ali com a neve. Aí a nossa transfer, né, era uma mulher, ela perguntou, né, se a gente queria comer alguma coisa. Ela parou ali no Pizza, é uma rede de pizza, né, chamada Pizza. Parei lá, comprei uma pizza e a gente foi pra casa, né, comemos pro Airbnb. Chegamos lá, nos acomodamos, tomamos um banho, organizamos, comemos uma pizza e deitamos. E aí, no outro dia de manhã, os meninos vêm, né, correndo, papai, mamãe, aquele desespero. Falei, o que foi, menino? O que foi? Olha pra janela. Nossa, você acredita que tinha nevado à noite? E aí tava aquela camadinha assim de mais ou menos uns 10 centímetros de neve. E assim, foi uma alegria, né? Porque a gente não tinha visto a neve, não tinha pegado na neve, né? E aí foi uma alegria poder conhecer, principalmente pra eles. E aí José chegou aqui, né, José? Lembra o dia que a gente chegou no Canadá e lá na casinha, e aí a gente dormiu, quando acordou, o quintal tava cheio de neve? Lembra? E aí, foi legal? O que você fez na neve? Brincou. Você brincou com a neve já no primeiro dia de Canadá? Correu, jogou neve, foi? Foi muito bom, não foi? Vai lá brincar. E aí, assim, foi sensacional. Tomamos o nosso primeiro café da manhã. Naquela semana, eu ainda não estava trabalhando, estava organizando algumas questões, documentação. A gente precisa fazer, organizar a questão da saúde aqui, né? Tinha que receber os permits, né, os work permits. E aí vem aquela questão que eu falei lá da imigração, quando a gente chegou no aeroporto. A moça queria o meu endereço porque ela teve algum problema lá, que ela não conseguiu imprimir a nossa documentação, o nosso permit, né? O meu permit de trabalho, o permit da minha esposa de trabalho e o permit de estudante dos meus filhos. E aí chegou no nosso endereço, então por isso que ela queria o nosso endereço, né? Aí chegou os nossos permits e aí já começou a nossa primeira semana no Canadá. Bom, esse primeiro vídeo, gente, é realmente para me apresentar, falar para vocês que tem interesse de imigrar, sabendo a situação real do Brasil. Não tá nada fácil, não tá brinquedo. Então, assim, eu tive essa oportunidade de mudar para cá, né, em busca de algo melhor para minha família, qualidade de vida, segurança, poder de compra,
muitas coisas e eu agarrei essa oportunidade de vir. Então, se você também ter esse desejo, essa vontade, quer entender como funciona, como foi que eu consegui, depois eu vou fazer outros vídeos aí contando, né, questão do movimento, como funciona, quais foram os requisitos, as condições, eu vou estar fazendo para vocês. Se tiver sugestão também, pode colocar nos comentários aqui, deixa a sua sugestão. Esse é o primeiro vídeo de muitos, né? Quero trazer muito conteúdo aqui para vocês, quero trazer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do nosso dia a dia, os perrengues, não é, nem tudo é flores, tem perrengue, né? Muito perrengue. Depois eu vou contar situações engraçadas, de a gente sair de ônibus para ir para Santa Missa, e aí quando voltar a chover a gente molhar tudo, enfim, depois a gente vai contando esses detalhes para vocês. Então deixa nos comentários aí o que vocês querem saber, né? Quais as informações vocês precisam, você que tem interesse de migrar, né? Ou um amigo que você conhece que tem interesse, compartilha com ele, pede ele para seguir, que a gente vai contando isso aqui no dia. Sei que no YouTube tem muita informação, muita coisa boa, né? Sou mais um aqui para poder trazer essa informação. Também quero compartilhar com vocês a minha experiência e que isso possa servir, possa ajudar vocês que buscam imigrar aqui para o Canadá. Valeu? Até a próxima. Olha só, os meninos têm um recado para vocês. Não esquece, segue no Instagram. @FiveCanadá. Segue lá no Instagram, @FiveCanadá.